Senhores, estamos aqui para discutir não apenas políticas, mas ideais sobre a essência da sociedade. John e Alexei, sabemos que ambos acreditam firmemente em suas visões e que cada uma delas representa um modelo diferente de desenvolvimento humano e social. Que este debate seja uma troca de ideias respeitosa e esclarecedora sobre os caminhos possíveis para o futuro da humanidade. Qual sistema garante melhor a liberdade individual e a liberdade de mercado? Capitalismo ou comunismo? Antes de tudo, agradeço pela oportunidade de debater um tema tão fundamental. A liberdade individual é a base do capitalismo. Quando temos a liberdade de mercado, oferecemos às pessoas o direito de escolher como investir, onde trabalhar, o que comprar e o que criar. Isso empodera o indivíduo, permite que ele molde o próprio futuro com base em suas habilidades, preferências e ambições. Em uma economia de mercado, qualquer um que tenha uma ideia, vontade de trabalhar e talento pode prosperar e criar soluções inovadoras. Veja o exemplo das startups. O ambiente capitalista possibilita a criação de negócios únicos, adaptados às necessidades de consumidores e, por consequência, melhora a vida das pessoas comuns. Para mim, o capitalismo garante que as pessoas possam fazer suas escolhas sem a interferência de um Estado controlador. Respeito seu ponto de vista, John, mas discordo em relação a essa definição de liberdade. O que o capitalismo chama de liberdade individual acaba sendo uma liberdade restrita para poucos. De fato, o indivíduo pode escolher, mas essas escolhas são limitadas pelo poder econômico de cada um. O trabalhador comum, sem o capital necessário, está preso a empregos precários e salários baixos, vivendo apenas para sustentar o sistema que beneficia uma minoria. No comunismo, a liberdade individual é ressignificada. Significa ter acesso aos direitos básicos, saúde, educação, moradia, sem precisar se preocupar em como pagá-los. A liberdade de mercado, nesse sentido, se torna secundária, porque o foco é uma economia em que todos tenham participação nos recursos e nos frutos do trabalho coletivo. A verdadeira liberdade individual só é alcançada quando as pessoas estão libertas da exploração e da desigualdade. Mas, Alexei, qual é o custo dessa liberdade no comunismo? A ideia de compartilhar os meios de produção e de centralizar a economia acaba restringindo a liberdade das pessoas. Sem a propriedade privada, os indivíduos não têm o direito de escolher o que querem fazer com o próprio trabalho ou com os resultados de seu esforço. Além disso, o controle do mercado pelo Estado é um obstáculo à inovação e ao progresso. Quando o governo decide o que, quanto e como produzir, tira dos cidadãos a autonomia sobre as próprias vidas e suprime o espírito empreendedor. Veja os exemplos de países que tentaram abolir o livre mercado. Muitos viraram regimes autoritários, onde a liberdade era apenas uma promessa vazia. Se não há propriedade, não há verdadeiro incentivo à liberdade individual. Entendo suas preocupações, John, mas acredito que há uma distorção aí. Em uma sociedade comunista ideal, o objetivo não é retirar a liberdade das pessoas, mas sim democratizar a posse dos meios de produção para que todos possam usufruir dos frutos de seu trabalho. Os regimes autoritários que mencionou não são um reflexo do comunismo em si, mas de líderes que abusaram de seu poder. Na essência, o comunismo visa eliminar as estruturas de poder que mantêm o trabalhador preso a condições precárias. Quanto à propriedade, defendo que as necessidades da sociedade devem vir acima do lucro individual, garantindo que cada pessoa tenha acesso aos bens e serviços necessários. Uma sociedade realmente livre é aquela em que ninguém está condicionado a trabalhar em empregos que o desgastam, mas pode exercer sua criatividade e habilidades em prol do bem comum. Mas essa ideia de bem comum é vaga e muitas vezes acaba suprimindo as necessidades e desejos individuais. No capitalismo, as pessoas têm liberdade para competir, inovar e buscar o que desejam. O sistema gera diversidade e flexibilidade, permitindo que empresas ofereçam desde produtos populares até bens de nicho. E sim, os indivíduos podem ter diferentes poderes de compra, mas é por isso que existe uma mobilidade social. Alguém pode vir de uma origem humilde e alcançar uma vida próspera com trabalho duro e inteligência, algo que dificilmente aconteceria
em uma sociedade sem incentivos econômicos. Além disso, eu concordo que o capitalismo precisa de regulamentações para proteger direitos básicos. Mas acredito que a liberdade de mercado é essencial para sustentar essa mobilidade. John, entendo o valor da mobilidade social, mas como você sabe, isso é um privilégio raro no capitalismo e não uma realidade para a maioria. Em teoria, sim, as pessoas podem progredir, mas na prática, as barreiras são enormes. A desigualdade estrutural impede a grande maioria de sair de uma classe para outra. E a liberdade para inovar e empreender, muitas vezes, é limitada a quem já possui recursos. Em um sistema comunista ideal, por outro lado, a ideia é que todos possam desenvolver seus talentos sem serem barrados por questões econômicas. A liberdade individual não pode estar condicionada ao dinheiro. Ela deve ser um direito garantido pela sociedade como um todo. É por isso que defendemos uma estrutura econômica onde a propriedade coletiva permite que todos participem e tenham voz nas decisões que afetam suas vidas. Acredito que o incentivo econômico cria essas oportunidades, Alexei. É claro que há desigualdades, mas elas são desafios a serem corrigidos, e não uma razão para descartar o sistema. A inovação e o desenvolvimento são frutos dessa liberdade de mercado e da competição, e os benefícios se espalham. Quando empreendedores competem, todos saem ganhando com produtos melhores e mais acessíveis. A concentração de poder no Estado, como você propõe, remove as pressões que incentivam a qualidade e a eficiência. Liberdade individual, para mim, é poder criar e escolher. Saber que minhas decisões podem me levar a prosperar. Essa é a base de um mercado livre e o que considero a verdadeira liberdade. Se essa liberdade realmente estivesse acessível para todos, John, talvez eu concordasse com você. Mas o que vemos é que as escolhas são limitadas pela origem social de cada um. A liberdade individual, no comunismo, se expressa pela segurança e dignidade oferecidas a todos, e não apenas aos que conseguem vencer no mercado. Uma sociedade sem classes, onde todos participam das decisões sobre a economia, permite que ninguém seja obrigado a competir para sobreviver. O ser humano tem, então, a liberdade de criar e colaborar sem a pressão de precisar acumular ou competir por sobrevivência. Esta é a liberdade que proponho. A propriedade privada é um direito fundamental para o desenvolvimento e a dignidade humana? Para mim, a resposta é clara. Sim, a propriedade privada é um direito fundamental. Ela oferece ao indivíduo um senso de segurança, autonomia e incentivo. Ao permitir que as pessoas possuam bens, terrenos e empresas, oferecemos uma base para o desenvolvimento e o progresso pessoal. Quando alguém sabe que pode construir algo e ser o proprietário de suas conquistas, essa pessoa tem motivos para inovar e melhorar. Propriedade privada não é apenas uma questão econômica, mas também de dignidade. Quando você é dono de algo, seja uma casa ou um pequeno negócio, tem controle sobre seu futuro. Isso cria uma estabilidade psicológica e econômica que não só beneficia o indivíduo, mas também a sociedade, pois contribui para uma economia sólida e próspera. Respeito sua opinião, John, mas discordo sobre o papel da propriedade privada para a dignidade e o progresso. Quando pensamos em propriedade privada no capitalismo, estamos falando de um sistema que concentra os bens nas mãos de uma pequena elite, enquanto a maioria luta para sobreviver com o mínimo. Essa concentração de poder e riqueza gera desigualdade, explorando os trabalhadores que criam a riqueza, mas não têm acesso justo aos frutos do próprio trabalho. No comunismo, a ideia de propriedade é coletiva. Os bens de produção pertencem à comunidade como um todo. Isso não elimina o direito de ter bens pessoais, mas sim impede que uma minoria controle os recursos essenciais para a sobrevivência de todos. A dignidade está no acesso igualitário a esses recursos e não na posse individual de capital. Mas, Alexei, o que você está propondo ignora a individualidade humana. A propriedade privada permite que as pessoas expressem quem são, que tenham um espaço próprio, um sentido de realização pessoal. Quando você trabalha duro e consegue comprar uma casa ou abrir um negócio, sente que está realizando algo significativo, algo seu.
Se eliminarmos a propriedade privada, como no comunismo, as pessoas perdem essa conexão direta com o que produzem. Em sistemas que tentaram abolir a propriedade privada, o resultado foi uma economia estagnada e uma falta de motivação individual. A propriedade privada é essencial para que as pessoas desenvolvam suas habilidades e avancem. Entendo seu ponto, John, mas no capitalismo, essa realização pessoal pela posse acaba sendo limitada aos que têm meios para alcançá-la. Muitos trabalham a vida toda sem ter condições de comprar uma casa ou abrir um negócio, vivendo uma realidade que não oferece dignidade. No comunismo, a dignidade é construída a partir do acesso igualitário e do direito a usufruir dos recursos coletivos. Imagine uma sociedade onde todos tenham acesso à moradia, saúde e educação, independentemente de sua origem econômica. O bem-estar das pessoas estaria acima do lucro e ninguém seria deixado para trás em um mercado impiedoso. A propriedade coletiva dos recursos permitiria que as pessoas realmente tivessem suas necessidades atendidas. Alexei, não nego que há problemas no capitalismo e que a desigualdade é uma questão real, mas acho que a solução não é eliminar a propriedade privada, e sim melhorar o sistema, com políticas que facilitem o acesso a uma casa própria, um pequeno negócio. A história nos mostra que, quando o Estado detém o controle dos bens, a liberdade e a dignidade individual são comprometidas. Nos países onde a propriedade privada foi abolida, as pessoas perderam a autonomia, precisando viver de acordo com as regras impostas pelo Estado. A propriedade privada é um pilar da liberdade individual, pois representa o direito de cada pessoa decidir o que fazer com o que conquistou, seja para si ou para contribuir com a sociedade. Mas, John, o que chamamos de liberdade sob a propriedade privada capitalista é, na verdade, um privilégio, acessível a uma minoria que já tem os recursos. Propriedade privada, no capitalismo, é sinônimo de exploração. Um empresário pode possuir uma fábrica e gerar lucros com o trabalho de centenas de funcionários, enquanto os trabalhadores mal conseguem cobrir suas necessidades básicas. Em um sistema comunista, os trabalhadores têm a posse coletiva dos meios de produção. Isso cria uma sociedade mais justa, onde a propriedade é compartilhada e o valor gerado pelo trabalho é redistribuído entre todos. A dignidade não vem de possuir bens, mas de viver em uma sociedade onde todos são tratados de forma igual e têm acesso aos mesmos recursos essenciais. Mas vejam, Alexei, quem cria riqueza são justamente esses pequenos proprietários e empreendedores, que começam do zero e com esforço constroem algo. Eles também precisam de segurança para saber que o que construíram é deles e que podem desfrutar e passar adiante para a próxima geração. A propriedade privada não impede que uma sociedade seja justa. Ao contrário, ela é o motor que gera crescimento. Quando o governo toma o controle dos bens, como você propõe, quem garante que essa distribuição será justa? Na prática, o Estado decide o que cada um deve ter, o que retira a autonomia e a liberdade individual. Entendo sua preocupação, John, mas no comunismo, a produção e distribuição de riqueza são controladas por todos e não por um governo centralizado. É um erro acreditar que o Estado tem que ser o controlador de tudo. A proposta é que as comunidades, os trabalhadores organizados e a sociedade decidam como administrar esses recursos de forma democrática e igualitária. Propriedade privada, como você descreve, cria uma sociedade onde alguns têm muito e outros pouco ou nada. No comunismo, queremos uma sociedade onde a riqueza e os recursos sirvam ao bem de todos e não de uma minoria que acumula. A dignidade humana se expressa quando ninguém está acima dos outros. Qual sistema é mais eficaz na redução da pobreza e na melhoria da qualidade de vida? Capitalismo ou comunismo? Quando falamos em reduzir a pobreza e melhorar a qualidade de vida, acredito que o capitalismo é o sistema mais eficaz. Vejam os avanços que ocorreram nos países capitalistas ao longo dos últimos séculos. A liberdade econômica permitiu que milhões saíssem da pobreza. Quando pessoas têm autonomia para investir, abrir negócios e competir, isso gera empregos e impulsiona a economia. Um exemplo clássico é o crescimento econômico dos tigres asiáticos, países como Coreia do Sul e Singapura,
que adotaram políticas capitalistas e, em poucas décadas, passaram de economias em desenvolvimento para nações prósperas com alta qualidade de vida. No capitalismo, a competição e a inovação levam a produtos e serviços melhores e mais acessíveis, elevando o padrão de vida das pessoas comuns. Concordo que alguns países capitalistas prosperaram, John, mas é importante ver o outro lado. Para cada país que se desenvolve, há muitos outros presos em uma economia dependente, onde uma minoria rica controla a maior parte dos recursos. A lógica do capitalismo cria um ciclo de desigualdade que perpetua a pobreza para a maioria. Em um sistema comunista, o objetivo é garantir que todos tenham acesso aos recursos essenciais para uma vida digna, sem depender de grandes corporações ou mercados voláteis. Veja o exemplo de Cuba, onde a educação e a saúde são acessíveis para todos, apesar de suas limitações econômicas. O foco está em garantir o básico para todos, independentemente de sua origem ou condição financeira, o que resulta em uma sociedade mais justa, ainda que menos rica em termos materiais. Compreendo sua perspectiva, Alexei, mas o exemplo de Cuba também ilustra as limitações do comunismo. As pessoas têm acesso a alguns serviços básicos, mas a falta de liberdade econômica impede o desenvolvimento e a inovação. E o preço disso é a estagnação econômica e a falta de oportunidades. No capitalismo, temos liberdade para buscar novos caminhos e criar soluções que impulsionam o crescimento e a renda. Nos Estados Unidos, por exemplo, vemos um padrão de vida elevado, onde a maioria tem acesso a conforto material e uma expectativa de vida alta. E países como a China, que mantém uma economia híbrida, adotaram elementos capitalistas para reduzir a pobreza em uma escala sem precedentes. Em vez de eliminar a propriedade privada e o mercado, incentivaram o crescimento e melhoraram a qualidade de vida da população. Mas, John, o que você chama de crescimento muitas vezes está associado à exploração e precarização. O capitalismo promove um desenvolvimento onde a riqueza se concentra em poucas mãos, deixando muitos à margem. Mesmo nos Estados Unidos, temos milhões vivendo em condições de pobreza, sem acesso adequado à saúde e educação. No comunismo, a ideia é que o desenvolvimento seja para todos, sem exceção. Recursos básicos, como saúde, educação, moradia e alimentação, são garantidos para todos como um direito, não um privilégio. O exemplo de muitos países europeus que adotaram políticas socialistas, como Noruega e Dinamarca, mostra que o Estado pode intervir na economia para reduzir a pobreza sem recorrer ao capitalismo extremo. Eles mostram que o bem-estar social é uma escolha coletiva, possível quando o foco está na vida digna e não no lucro. Eu não discordo de que o bem-estar social é importante, mas o capitalismo tem se mostrado eficaz em promover o desenvolvimento econômico e tecnológico em uma escala global. A mobilidade social, embora imperfeita, existe e muitas pessoas conseguiram melhorar sua condição de vida com trabalho e esforço. A inovação que o capitalismo promove, especialmente no setor privado, gera empregos e novas tecnologias, que eventualmente beneficiam a sociedade. Além disso, os países que você mencionou, como Noruega e Dinamarca, são economias capitalistas com políticas de bem-estar social, mas não aboliram o livre mercado. A combinação de capitalismo e regulação estatal para proteger o bem-estar tem sido um caminho de sucesso para reduzir a pobreza sem abrir mão das liberdades econômicas. Concordo que esses países têm economias mistas, mas isso só reforça que o capitalismo por si só não resolve a pobreza. É a intervenção estatal, com uma visão de igualdade e justiça, que traz os melhores resultados. No comunismo, essa visão vai ainda mais além. Eliminamos as classes sociais e a dependência da lógica do lucro. Os recursos da sociedade são direcionados para atender às necessidades de todos, não de uma elite empresarial. Em vez de uma sociedade baseada na competição, construímos uma baseada na cooperação. E, se o objetivo é melhorar a vida das pessoas, essa mudança de foco é essencial. Em um sistema comunista, as riquezas e os frutos do trabalho são redistribuídos, garantindo que ninguém fique para trás. Mas, Alexei, esse conceito de redistribuição é teórico
e acaba não funcionando na prática. Onde o comunismo foi tentado, a promessa de prosperidade igualitária deu lugar a uma economia controlada e estagnada. No capitalismo, mesmo com suas falhas, temos mais eficiência e inovação, que ao longo do tempo elevaram a qualidade de vida globalmente. Sim, a regulação é necessária e podemos melhorar o sistema com políticas que incentivem uma distribuição mais justa. Mas para realmente combater a pobreza, precisamos de liberdade econômica para impulsionar a geração de empregos e a criação de novas tecnologias. No final das contas, o capitalismo, quando bem regulado, se mostra uma solução mais prática e sustentável. Prático para quem, John? Para aqueles que já têm acesso a capital e investimentos? O comunismo visa eliminar essas barreiras estruturais, garantindo que as pessoas não dependam de favores do mercado para viver com dignidade. Não é uma questão de eficiência econômica, mas de justiça social. A qualidade de vida não pode ser um privilégio para alguns, mas um direito assegurado para todos. Sob o comunismo, a pobreza é combatida na raiz, pois os recursos são distribuídos de forma igualitária, com o objetivo de atender às necessidades humanas em vez de maximizar lucros. Se realmente queremos uma sociedade onde todos tenham qualidade de vida, a solução é repensar o sistema econômico, colocando as pessoas acima do lucro.